Eu estava meditando uma coisa na Bíblia aqui e eu gostaria de estar compartilhando com vocês agora que nos assiste, que nos acompanha. A Bíblia fala em Atos, que capítulo 16, que Pedro e que Paulo e Silas foram presos e de repente a Bíblia fala que sobreveio um grande terremoto e tirou aqueles dois da prisão, né? Uma história muito bonita, que eles estavam louvando a Deus ali naquele momento, mesmo estando presos, mas na verdade eu não quero falar sobre eles hoje. Hoje eu quero falar sobre o carcereiro. O que aconteceu com o carcereiro? A Bíblia diz assim no versículo 27: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha falar no nosso coração. O Senhor conhece as necessidades dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, e em nome do Senhor Jesus, fala o coração dela, fortalece essas pessoas agora, meu Pai, para que haja uma mudança de vida, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção dessa palavra nas mãos do Senhor e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. A Bíblia nos mostra que o carcereiro, quando ele viu aquela situação, quando ele viu que os presos tinham fugido, tinham saído, tinham sido libertados ali sem a autorização dele, ele imediatamente entrou em desespero. Por quê? Ele iria responder por aquilo, ele iria pagar por aquilo ali. Então, num ato de desespero, o que ele fez? Ele foi se matar, ele tentou se matar. Recentemente agora nós tivemos um caso de um empresário que se matou, porque ele entrou num desespero de tanta dívida, ele perdeu o controle da sua própria vida e se matou. E não é o único, e infelizmente não vai ser o último. Nós temos visto muitas pessoas que no desespero ou no sentimento de culpa, elas se matam fisicamente, se matam espiritualmente. Quantas pessoas, por exemplo, eu posso falar de um senhor que eu conheci, que ele entrou na igreja para conversar comigo e ele era mendigo, só que ele era um médico, ginecologista. Mas quando ele estava fazendo o parto, lá no parto ele errou, realmente ele errou, e acabou que a mãe faleceu. Teve um problema na mãe, que a mãe faleceu. E aquilo entrou no coração dele de uma tal forma que ele desistiu da vida dele. Ele desistiu de tudo e abandonou profissão, abandonou família, abandonou a própria vida dele. Ele vivia na rua. Ele não aceitava ajuda financeira de ninguém. O máximo que ele pedia para alguém é uma comida, é um prato, um copo de água para ele beber. Então, veja que a situação, o que o desespero e o sentimento de culpa levou, até onde isso levou esse homem. Mas eu faço uma pergunta para você: quem nunca errou na vida? Quem sempre acertou nas coisas? A gente erra, a gente falha, nós somos falhos. A gente erra muitas das vezes no investimento que a gente faz.
A gente erra muitas das vezes em certos sonhos que nós temos, em atitudes que nós temos, porque nós não somos perfeitos. O que eu quero passar para você nesse momento é que não adianta você deixar crescer no seu coração esse sentimento de culpa. Não adianta você ficar se culpando por uma coisa que aconteceu. Ainda que você fale, mas pastor, eu errei. Infelizmente, talvez você tomou essa atitude e errou. Mas você não precisa ficar se martirizando por causa disso. Você não precisa ficar pensando assim, porque provavelmente você é um tipo de pessoa que, se alguém olhar torto para você, o sentimento de culpa em você seja tão grande que você já se sente uma pessoa oprimida, se sente uma pessoa desprezada. Talvez uma coisa errada que aconteceu, você já entra em desespero. E esse carcereiro, ele tomou essa atitude, ele foi se matar realmente. Se Paulo e Silas não se aproximam dele, ele teria se matado. Mas ele abriu o coração dele naquele momento. Foi uma coisa assim tão interessante que ele abriu o coração dele naquele momento e ele perguntou: o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Simples. Os dois falaram para ele assim: olha, crê no Senhor Jesus. Como a gente tem falado nos vídeos que nós já fizemos, que Jesus, ele é a solução para tudo na nossa vida. Não somente para você ser abençoado financeiramente, mas tudo na nossa vida. Ele traz paz ao nosso coração. A Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia fala sobre você viver. Jesus fala que ele veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Então, o que eu quero convidar você nesse momento, aonde você está, que nos assiste agora, é que não entre em desespero. Jesus pode salvar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. Não é desistindo, não é tentando se matar, tentando acabar com tudo. Não é você entrando em depressão, não é você se trancando dentro de um quarto. Não é você trancando a sua vida para os outros. Talvez você já teve desilusões, você é uma pessoa desprezada, você é uma pessoa que ninguém se importa com você e você hoje se fechou para o mundo. Não é fazendo isso que a sua vida vai se transformar. O que pode transformar a sua vida é você entregar a sua vida para Jesus, como esse carcereiro fez. Como ele fez. A tomar essa atitude como ele fez. Ele entregou a vida dele para Jesus ali. Levou essa alegria para dentro da casa dele. E houve uma transformação, não somente na vida dele, mas em toda a sua casa, em toda a sua família. Deus não quer transformar, meu amado, apenas a sua vida. Deus quer transformar a sua vida e a sua família. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Não pense que, talvez você possa dizer para mim assim, pastor, mas o problema que eu estou passando é uma situação que eu causei. E é uma situação impossível de ser mudado. Não, para Deus tudo é possível. Tem coisas que é mais difícil, não é para Deus. Tem coisas que muitas das vezes é mais difícil para a gente aceitar que precisa se submeter. Não é que para Deus é difícil, porque para Deus a Bíblia fala tudo é possível. O que se torna mais difícil muitas vezes é para a gente. Então, eu convido você a tomar essa decisão. Se você é daqui da cidade de Limeira, nós temos a igreja aqui no Jardim São Lourenço. Depois você vai ver o endereço, vai ser passado o endereço da igreja nas redes sociais. Nos acompanhe. Se você é daqui da região, das cidades aqui vizinhas, mais perto aqui, venha nos fazer uma visita. Mas se não, procure um lugar onde você possa se ajudar. Não simplesmente procurar uma igreja, não é isso. Não é simplesmente procurar uma igreja. Eu estou falando buscar Jesus. Porque esse homem, ele não perguntou assim para eles, qual igreja que eu vou? Para qual igreja eu devo ir? Não, ele falou, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? E eles pregaram para ele Jesus. Então, se você buscar Jesus na sua vida, ele pode transformar a sua vida. Então, não se desespere, confie em Deus. Não fica carregando esse sentimento de culpa. Saia dessa prisão que talvez você mesmo entrou e jogou a chave fora. Saia dessa prisão. Não fique vivendo uma vida aprisionada. Busque. Jesus pode libertar você. Amém? Eu quero orar por você
e declarar que a partir de hoje você venha ter forças para se levantar, para buscar ajuda e buscar uma transformação na sua vida. Mas lembre-se que o único que pode transformar a sua vida é Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar. Sem Ele nós não somos nada. Amém? Feche os seus olhos então. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço novamente por essas pessoas que nos acompanham agora, que assistem, meu Pai, esse vídeo, que o Senhor esteja tocando, meu Pai, na vida de cada uma delas, fortalecendo elas, meu Pai, para que elas possam se levantar. Esse meu amado, essa minha amada que talvez esteja aprisionado, meu Pai, numa cama, num quarto fechado, ou aprisionado dentro dela mesma, carregando o sentimento de culpa, carregando esse desespero dentro dela. Eu peço que o Senhor venha trazer, meu Pai, a libertação, a cura, a transformação na vida dessas pessoas. Da mesma forma que o Senhor proporcionou para o carcereiro, que essa bênção venha sobre essas pessoas, meu Pai. Toma a vida delas em nome do Senhor Jesus. Fortalece elas e que a partir de hoje ela tenha força para se levantar e mudar toda essa situação na vida dela. Pai, abençoa, pois eu entrego eles nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então creia que você é um vencedor. Permaneça, se levante, porque Deus ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos acompanhe nas redes sociais. O endereço da igreja aqui em Limeira vai aparecer aqui o endereço da igreja para você. Faça-nos uma visita, que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Amém? E eu quero fazer um convite para você que assiste esse vídeo e tem te ajudado, se inscreva, porque todo vídeo que a gente fizer, ele já vai direto para você, tá bom? Se inscreve e também nos ajude a propagar esse trabalho. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.